Vilões. Se tem algo que atrai o público hoje em dia, são os vilões que a gente tem no cenário geek. E eu queria falar a respeito de vilões que prometiam bastante e acabaram entregando bosta nenhuma. Isso vai envolver muito mais do que só animação, do que só jogo. Vai envolver até filme também, né? E eu quero aqui falar sobre pelo menos 3 ou alguns vilões que prometiam bastante coisa e não entregaram nada. Então, sem mais delongas, aqui é o Killzinho e bora! Não tem como não falar de vilã desperdiçada sem não falar da vilã que prometia carregar essa nova franquia nas costas. E hoje quem carrega é o Mimic. Eu gostei do Secret of the Mimic, inclusive, mas vamos ser sinceros que o visual de um endoesqueleto não é tão foda quanto um visual de uma coelha branca psicopata. A Vayne tinha tudo pra ser uma vilã pica, uma vilã da hora, uma vilã que poderia botar até mesmo o próprio William Afton pra ajoelhar no milho. Mas infelizmente, como todo mundo já sabe, no momento que veio a pandemia, o nosso mano Scott Calton teve medo de vazar algumas coisas, não entregou muito da história e infelizmente acabou por concretizar o fim da nossa querida personagem após lançar o Security Breach, que foi uma bosta, bug pra cacete, bug horroroso. Cara, Security Breach foi como se fosse o Cyberpunk no lançamento, de tanto bug que tinha. E por conta disso, meio que a Vayne foi extremamente esquecida a partir daí, porque no jogo ela nem aparece. Uma personagem que tinha uma imponência, que basicamente era uma Michael Myers com uma Harley Quinn, né? Completamente psicopata, uma louca que... Mano, vocês terem noção que os caras tornaram o jogo tão infantil que ela nem usa uma faca de cozinha. É bizarro, nem pra ser uma faquinha limpa, ela nem usa, né? Tinha tudo pra ser bom, tinha tudo pra ser foda, tinha tudo pra ser uma personagem interessante e foi completamente descartada. E o próprio Help Wanted 2 prova isso. Ela aparece em um final aleatório, esmagando o Glitch Trap, e é isso, né? E agora, né, nada mais nada menos do que o Mimic que vai protagonizar a nova onda de FNAF. Eu gosto do Mimic, mas vamos ser sinceros que ela prometia mais. Vamos aproveitar que estamos falando de vilão que prometia tudo e entregou porra nenhuma e falar do nosso xodózinho de Hazbin Hotel, que curiosamente é um personagem que eu gosto e a minha editora também. O Alastor, um dos personagens mais carismáticos das animações. Eu diria que não completamente, a gente tem bastante vilão carismático em animação, mas não tem como descartar quando o assunto é animação indie e esquecer do Alastor e da febre que foi o Hazbin Hotel. Tem música pra cacete, cosplay pra cacete e, cara, é porque realmente o vilão é muito bom. E também o melhor acerto da série na Amazon. Eu acho que a melhor coisa, as melhores partes são as que envolvem ele. E tipo assim, o Alastor, ele é meio que um semi-protagonista e ao mesmo tempo ele prometia, com o piloto principalmente, que ele seria o grande antagonista da série. Que ele seria o vilão que faria a Charlie se arrepender de ter feito esse hotel. Ele basicamente botaria tudo abaixo, né? E meio que ele ainda tem interesses em acabar com essa coisa toda que a Charlie tá fazendo, já que pelo que a gente viu, ele quer governar tudo, comandar o inferno inteiro, mas a gente não viu muito dele. E a desculpa dele ter seus poderes selados por conta de um contrato meio que acaba broxando um pouco. Tipo, cara, a ideia dele ser desses vilões, um demônio desconhecido e que se tornou conhecido por conta de tantas atrocidades que ele fez, e ele ter sumido talvez por algum outro envolvimento, sei lá, era muito mais interessante. A ideia dele ser misterioso
é o que atrai mais. Ele meio que ainda é, porém, com os vazamentos e na série, meio que não tem tanta coisa assim. Tipo, poderiam explorar um pouquinho mais dele, sabe? Eu sinto que, tipo, por mais que eles deram muito espaço pra Charlie, porque é a protagonista, ele merecia também ter mais coisa. Tipo, ele teve seu tempo de tela? Sim, só que muitas das vezes ele só tá envolvido ou em piadas ou até mesmo com o Vox e, tipo, sente falta de algo a mais, entende? E a gente vê esse algo a mais no final. Ah, mas você tem que entender que a protagonista é Charlie. E sim, ele tem coisas aparecendo, tem cenas da hora. Eu sei disso. E as cenas que ele aparece são legais, mas o que a gente pode esperar de um personagem que teve como ideia inicial ser um antagonista misterioso? O problema de fazerem personagens que são introduzidos como seres misteriosos e que você bate o olho e vê que ele promete ser um antagonista é que corre o risco de, se você colocar outras coisas e outros personagens e priorizar esses outros personagens, acaba deixando ele de lado. O grande problema do Alastor é que, por conta de ele estar num universo onde você tem duas séries do mesmo universo com vários personagens, e os Overlords, se não me engano, são 9 ou 12, tem bastante Overlord, tem os pecados, tem muito personagem, e isso acaba afetando ele. Fora que a criadora, ela é meio problemática, e não é à toa que muitas pessoas que trabalhavam com Hazbin Hotel estão indo pra Glitch. É meio que, sei lá, broxante. Eu só queria ver mais dele e eu espero ver mais dele na segunda temporada, mas eu acho que não vai ter muito dele na segunda temporada, visto que o foco vai ser no Vox, sendo o grande vilão. E é interessante, talvez a gente tenha mais coisas envolvendo ele e o Vox, porque eles têm um passado, né? Mas ele é um personagem que, sei lá, mano, eu não sei muito o que falar. Cara, a minha editora é muito fã dele. Eu sou podre de espírito? Você acabou de me humilhar querendo falar coisa. Não só dele, de Hazbin Hotel no geral. Tanto eu quanto a minha editora gostamos muito, mas o desenho é bem bosta e a única coisa que salva do desenho é ele, senão o carisma dele. Ele é um personagem carismático e ele tem tudo pra ser um vilão, mas eu sinto que ele foi meio que desperdiçado na primeira temporada, mesmo tendo um foco bem mais no céu do que no inferno, mas ainda assim merecia mais. Enfim, ele ainda tem espaço, né? Então vamos ver aí o que vai acontecer com ele, se ele vai ter alguma coisa interessante e não vai ser jogado pra bola. Pois é, temos que incluir a Marvel nesse meio, já que ela é a máquina de fazer vilões interessantes e que não entregam nada. Personagens que são legais, mas que depois são completamente deixados de escanteio. O Kang, ele era pra ser o Thanos dessa nova fase, e por conta da burrada que o ator fez, mas não só o ator, a própria Marvel em si, por conta das merdas que ambos fizeram, meio que eles tiveram que fazer uma correção de rota, digamos assim. Cara, o Kang, ele era muito legal na série do Loki, velho. As cenas dele na série do Loki, o episódio dele é muito interessante. Ele era um... Mano, ele é um vilão foda. Ele tem a postura de vilão, ele tem a aura do vilão, ele é interessante, a ideia dele é bacana. Ele nos quadrinhos, inclusive, é um vilão legal. Tipo, a Marvel iria seguir com ele, né? As guerras secretas iam acontecer por causa dele, o que não é meio que o correto, mas ainda assim, mano, tinha potencial ali, digamos assim, né? Eu gostava do Kang, eu gostava bastante dele na série do Loki, principalmente. Só que aí, né, veio o filme do Homem-Formiga e tratou o Kang que nem puta. É meio que bizarro a gente parar pra pensar que o cara que tinha tudo pra ser um vilão equiparente ao Thanos, que ameaçaria o multiverso inteiro, apanha pra uma formiga. Eu não tô zoando, ele literalmente apanhou pra uma formiga e morreu também. E todas as outras variantes também, que aquela cena pós-crédito do filme do Homem-Formiga também foi tacar pra bosta, porque na segunda temporada de Loki, o Loki já resolveu tudo. Todos os Kangs foram exterminados
Com exceção daquele doutor lá, mas eu não quero muito falar dele, velho. Só, mano, tá aqui. É um vilão que prometia ser esse novo vilão da Marvel, ou esse novo vilão gigante. E foi molestado por uma formiga, e agora quem carrega o posto do grande vilão da Marvel é o Robert Downey Jr. como Doutor Estranho. Nossa, que escolha bosta. Vamos logo pro próximo. Pra encerrar o vídeo, já vamos falar e tirar 2 coelhos aqui numa cajadada só. Vamos começar, né, dando um resumo do Yarnab, antes de falar do Slenderman mesmo. Vamos, fazendo um bate rápido aqui. Yarnab ele teve um trailer focando nele, mostrando que ele seria um vilão tipo Catnap, assim, não sei o que, né? Sendo que o vilão, na verdade, era o Doutor, no início, né? No capítulo 4 a gente viu que o Doutor foi o grande vilão. Mas né? Tipo assim, eu esperava um pouquinho bem mais dele. Ele é um cachorro, né? Por mais que faça sentido na história, ainda assim, cara, a gente saiu do Catnap pra um bicho que abre a boca. Nossa, que legal. De início ele era interessante, só que a gente viu depois que, cara, ele é só um cachorrinho mesmo. Não tem muito o que falar, né? Vamos falar do Homem Fino. Você era pra ser o início de uma nova fase de terror no cinema. Você iria começar a história de como as creepypastas se tornaram filmes incríveis no cinema. Era pra você começar isso. Era pra você começar essa nova onda de filmes que tem creepypastas no meio. Tem tanta creepypasta interessante que podia virar filme. Pelo menos, ou sei lá, um curta, não sei. Tem tanta creepypasta da hora que tinha tudo pra poder entrar no cinema, mas você tinha que ser uma merda, você tinha que estragar tudo. Enfim, já desabafei, vamos falar, né, do Slenderman. Slenderman, que a maioria já conhece na internet, e se você não conhece, é literalmente uma criatura que cresceu na internet, sendo uma creepypasta sobre um cara alto, que tem tentáculos, que usa um terno preto, e não tem rosto, é pálido, não tem rosto, e caminha pelas florestas pegando qualquer um que entrasse no meio do caminho dele. Simplesmente, você entra na floresta dele e vai de ralas. Ele é um personagem que, tipo assim, comigo falando, realmente parece que ele é uma bosta. Só que é aí que tá. Ele tem algo que eu admiro muito, que é o fator desconhecido. Você ter medo e temer algo que não conhece. Isso você vê em vários filmes ou obras de terror, principalmente o Lovecraft, que é um charme à parte. Tipo, como você vai se lidar com algo que não tem como impedir porque você não sabe o que é. Ele não é um espírito, ele não é uma maldição, ele não é um morto-vivo, ele não é uma entidade cósmica, ele é algo que a gente não sabe o que é. Simplesmente ninguém sabe o que é o Slenderman. Diz, tipo assim, ele é um desenho. Mano, ele também não é um desenho. Ele começou sendo um desenho, mas ele não é um desenho. E é isso que eu gosto no Slenderman, porque você tem medo dele justamente porque você não sabe como se defender dele. Você não sabe o que ele é. E eu tenho uma teoria, ao menos, que eu já falei há algum tempo com alguns amigos meus na escola mesmo, que eu acreditava que o Slender, e ainda acredito que o Slenderman é a pura manifestação do medo, da angústia, do que a humanidade mais teme, que é o fator do desconhecido. Ele representa o medo do desconhecido, o medo daquilo que você não conhece, a representação de todos os sentimentos ruins da sociedade. Ele é quase como uma maldição de Jujutsu Kaisen das ideias, só que bem pior, porque ele não só pode matar você simplesmente some. Pode ser em qualquer floresta, se ele estiver lá, você não sai mais. Você pode demorar meses, anos ou até mesmo nunca sair. E se você sai com algum problema. Geralmente quando as vítimas saem da floresta dele, conseguem fugir dele, elas duram uma semana ou menos, porque elas voltam com vários problemas, traumas
agem de forma estranha e, para tentar escapar desse sofrimento, acabam cometendo cosplay de Sayori Mouse, né? Acabam cometendo o famoso cosplay de Sayori, né? Resumindo, é o suíno, é bem pesado, na verdade. Mas e quem entra simplesmente morre. O Slenderman, ele é essa criatura que você não entende muito bem o que ele é. E ele é um ser que ele dá medo simplesmente por você não saber o que ele é. Ele parece até um manequim, mas se você olhar bem, tipo, bota uma imagem dele numa floresta bem no escuro, não dá um medo? Tipo, um cara extremamente alto, que não tem rosto, que é branco pra cacete, usa um terno preto e usa tentáculos pretos e que simplesmente some com todo mundo. E também pega a criança. Resumindo, ele é Jack? Brincadeira. Mas enfim, você pensa que uma criatura dessas, que é difícil de um ser humano compreender e que simplesmente se alimenta da angústia dos outros, você olha pra esse e fala, mano, daria um filme da hora de terror com esse personagem. Os tanto de fanfilme foda que tem não tá inscrito. E teve um filme oficial, né, feito pela Universal, que inclusive eu lembro quando lançou. Eu vi os trailers e tava muito animado, porque eu gosto do Slenderman. Eu acho que ele é um personagem muito foda e que merecia ser mais explorado. A galera explorou muito bem ele, tanto em creepypastas quanto em jogos, principalmente em jogos, mano. A gente teve jogos recentes, inclusive, o Slender The Arrival, que teve remake, que é muito bom. As histórias paralelas da Proxy com outros personagens, o TC Toby veio meio que disso, tentando copiar um pouquinho o Jeff the Killer, mas ainda assim é muito bom. Você via potencial ali, de tipo, um ser que pode tanto sumir com você do mapa, quanto pode te levar à loucura, te levar à insanidade completa, a ponto de fazer o próprio ser humano desistir de ser um ser humano, se tornar só mais uma das suas vítimas. É bizarro quanto que tinha potencial para ser um filme bom. E lançou o filme, e o filme dele é uma bosta, é ruim, é horroroso, é um lixo, é o nível do filme Mama, pra vocês terem uma ideia. É pior que o filme da Freira, é pior que, cara, que qualquer filme genérico de Invocação do Mal. Esse filme é horroroso, ele é chato, os personagens são uma bosta, e o Slenderman foi tratado como um monstro genérico de CGI. É decepcionante, dá tristeza, porque é um personagem que realmente tinha potencial de ser aquele vilão top de filme de terror, que poderia botar medo. Aí você vai entrar no filme dele, vai ver, assistir, e é um filme de criança. Tanto que nem saiu pra cinema, esse saiu diretamente pra stream e pra DVD. Cara, esse filme, ele tinha um trabalho. E sabe o que é mais triste ainda? Você pensar que, inclusive eu descobri isso depois de um tempo, que esse filme iria dar início a uma fase onde teria vários filmes adaptando creepypastas. E a próxima creepypasta que teria filme ia ser o Jeff the Killer. Mano, vocês têm noção que por causa dessa merda, por causa desse flop ridículo, o maninho com cara branca e faz cosplay de Coringa não vai ter mais filme? Por causa disso, tipo, o filme dele tava no papel, eles iriam fazer o filme do Jeff the Killer, eles só não tinham diretor, tipo, já tinham roteirista, já estavam querendo começar a fazer, só que eles precisavam esperar o filme do Slenderman dar certo. Eles estavam esperando, tipo, pô, se o filme do Slenderman der certo, a gente faz, se não der, então a gente descarta. O que aconteceu? O filme foi uma bosta, ninguém gostou, muito menos eu que sou fã e que acompanhei muita coisa do Slenderman, não só eu, acho que a editora, minha editora também, que tá editando esse vídeo agora, ela deve ter sofrido tanto quanto eu, porque ela é a que mais curte creepypasta. Eu curto também, eu curto bastante, inclusive, só que ela, cara, se tem um vilão que ela ama, além do Jeff the Killer, é o Slenderman. E, mano, se parar pra pensar que esse camarada aqui, que tinha tudo pra dar certo no cinema, que tinha tudo pra ter um filme foda de terror, foi tratado como um lixo, é triste.
e pensar que por culpa dele não vai ter um filme do Jeff. O Jeff só se ferra, mano. Como é que pode? Em todo lugar, em toda obra o Jeff se ferra, mano. Ou ele é queimado, ou ele é tratado que nem escravo, ou ele não ganha porra nenhuma. Mano, nem jogo ele tem, velho. O jogo que ele tem é bem duvidoso, inclusive. A maioria dos jogos dele. Cara, é triste parar pra pensar nisso, mano. Enfim, eu tô pensando até em fazer uma tier list falando sobre vilões de creepypastas mesmo. Creepypastas que poderiam ganhar filme. Eu vou botar o Slenderman só porque eu quero esquecer que esse filme existe. Eu quero esquecer que o filme dele existe. Eu quero esquecer que o filme desse porra aí é uma merda. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sei lá, cara, é meio bizarro você parar pra pensar que esses personagens, eles tinham tudo pra dar certo e um ou outro até continuou, mas não continuou do jeito que a gente queria. Eu sei que vai vir uma galera que vai discordar e tudo bem, até porque opinião é de cada um e isso faz parte, né? Pelo menos na minha opinião, esses personagens, eles tinham tudo pra brilhar e não brilharam tanto, né? Acho que o único que se salvou aqui dessa lista foi o Alastor, porque até então, como é uma série, meio que ele ainda pode melhorar. Ele ainda pode ter coisa, vai ter a segunda temporada, então ele ainda tem salvação. Agora, os outros, eles não tem mais. Tipo, o Kang não vai voltar mais pra Marvel. E se voltar, vai ser com outro ator, não vai ter mais a mesma coisa. A Vane, muito provavelmente também não vai ter mais nada, já que o Mimic é o novo protagonista. Cara, o Alastor é o único que se saiu bem aqui, porque ele tem uma série. O Yarnaby morreu, provavelmente não vai mais voltar, já que o Pop Playtime, cada capítulo eles focam em um monstro diferente, e pelo jeito eles vão focar agora no 1006. E o Slenderman foi o mais prejudicado aqui, porque ele não vai ter mais nada. Ele vai... Mano, depois do filme do Slenderman, não teve mais nada envolvendo ele. Tirando algumas fangames aqui ou outra, mas hoje em dia não tem mais nada envolvendo o personagem. Tipo, jogo, fanfilme, nada. É triste você parar pra pensar que, cara, de todos os personagens aqui, o que saiu mais prejudicado foi aquele que deu início a essa onda de personagens de terror na internet. É simplesmente um dos mais populares, se não o mais popular dessa lista, porque o Kang é de HQ. O Alastor surgiu na internet, mas ele é bem recente. O Yarnaby é de um jogo, e a Vane também é de um jogo e é de FNAF. Você dá uma tristeza, e ele inclusive é o mais antigo. Mano, eu só espero que talvez alguma oportunidade ele possa voltar com alguma outra coisa, mas eu duvido muito, porque o filme dele foi tão ruim que acho que ninguém mais vai querer mexer com ele. Mas é isso, né? Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, se inscreve aí, a gente vai fazer mais vídeo. E se inscreve no canal da minha editora também. Ela tá... Mano, ela tá passando fome, coitada. Ela precisa de ajuda. Eu sou podre de espírito? Você acabou de me humilhar querendo falar coisa. Aí, ó, por isso que eu não vou perder a linha, eu não vou dar nem ibope, fala o que quiser de mim, sabe? Eu vou divulgar o canal dele também, tá aí na descrição. E é isso, espero que tenham gostado e é nóis.